sobre a natureza dos afetos é falar sobre a filosofia de Baruch Spinoza e Friedrich Nietzsche, né? Ambos eles abrem mão da metafísica. O que seria o conceito metafísico de verdade? Em que o homem já tem uma verdade imbuída na sua alma, no seu ser, né? E que as influências do mundo vão revelando essas verdades ao homem, né? Uma espécie de um neoplatonismo, sabe? É assim, o homem ele tem a sua concepção de alma, só que ela está totalmente deturpada, corrompida pela natureza do pecado. Então, qualquer conhecimento que o homem terá acerca de Deus ou da natureza é deturpado. A partir de Baruch Spinoza, né, até mesmo antes, né, vemos que David Hume também ele trabalha esse conceito, mas ele vai desmistificando toda a metafísica, né, e toda a ontologia. Baruch Spinoza e Friedrich Nietzsche eles vão elaborar que o homem, né, ele funciona, vamos dizer assim, mediante a natureza dos afetos. A natureza dos afetos são as impressões que o homem vai tendo da realidade, conforme essa realidade vai influenciando, né? É uma espécie de físico psíquico, né? Ou seja, a natureza vai afetando o homem e o homem vai tendo elaborações a partir do conceito daquilo que seria verdade. Verdade seria aquilo que lhe afeta. É algo extremamente físico, não é algo imbuído no campo das ideias, né? Por exemplo, tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: não há nada que haja no intelecto sem que antes passasse pelos sentidos, né? Então, ambos, né, Friedrich Nietzsche e Baruch Spinoza, por exemplo, estudando a natureza dos afetos, eles elaboram, por exemplo, que o homem, né, sendo influenciado por essa força, ele tende, por exemplo, ou a consumir energia, né, ou a dissipar energia, como forma de preservação da sua identidade, da sua natureza no mundo. Por exemplo, para Spinoza, é o princípio de vontade, e de Nietzsche, vontade de potência. Mas como se elaboram essas impressões, por exemplo, que primeiramente vai passando pelos sentidos e depois se aficiona, na verdade, se ficciona no intelecto. Baruch Spinoza ele vai elaborar, por exemplo, que o mundo ele parte de naturezas corpusculares, né? Tudo é corpo, tudo afeta o ser humano. A música, a água, a bebida, o som, os gostos, né? Os 5 órgãos do sentido, tato, olfato, paladar, visão e audição, tudo isso vai elaborar, por exemplo, para a formação de impressão da alma do homem que vai se criar o conceito, né? É uma espécie de encarimbada que sofre as impressões do homem. Por exemplo, o mundo tem as suas impermanências, né? Então ela vai afetando na alma do homem essas impermanências como uma expressão de carimbada, e o homem vai elaborando o conceito mediante essas sensações. Então, dessas sensações que ele tem do mundo, ele elabora sentimentos, e desses sentimentos ele vai dando sentidos, né? Então, um homem ele cria um sentido para si no mundo conforme a realidade lhe afeta. Então, para a filosofia de Friedrich Nietzsche, por exemplo, é uma natureza mais histórico-psíquica, né? É o mundo que influencia no seu comportamento. Não há uma espécie de que a sua ontologia vai regendo a realidade. Não. A sua ontologia, o seu ser, vai sendo transformado pela natureza dos afetos. Então, quando ambos falam bem assim que o conhecimento é o mais potente dos afetos, porque o homem, na verdade, ele conhece o mundo, a realidade, mediante as sensações. E dessas sensações, né, o homem vai elaborando sentimentos, desses sentimentos sentidos, e desses sentidos conceito. A diferença, por exemplo, de Baruch Spinoza para Nietzsche é que para Baruch Spinoza o homem ele já tem um conceito estabelecido na sua alma. Não é algo que ele vai aprendendo tudo, né, a moda empirista, né? Ele já tem um conceito que é imbuído na alma do homem. Se assemelha, por exemplo, ao princípio do Atman, né?
hindu, embora que Baruch Spinoza, ele sendo judeu, ele abre mão dos conceitos judaicos, mas mesmo assim as suas obras vai se estabelecendo, né, mediante a leitura do filósofo e teólogo Maimônides também. Ele lê também sobre teorias, né, do comportamento, por exemplo, de René Descartes, né, e de outros dos seus contemporâneos. Há alguns estudiosos que dizem que também o que influenciou Baruch Spinoza a elaborar o seu conceito de afeto seria a filosofia hindu, né, porque tem muitas similaridades, né, em questão, por exemplo, do eu spinozano, né? Mas há uma diferença do eu spinozano para o eu hindu. O eu spinozano, ele vai se elaborar com uma espécie de natureza, né, de perfeição menor ou de perfeição maior. No hinduísmo, todo conhecimento que afeta o homem deturpa o conhecimento do homem acerca do sagrado e do divino. Então, para Spinoza, cada vez que ele tem uma experiência divina, né, essa experiência divina não no conceito sacro ou no conceito religioso, mas sim que o homem, em interação com outros corpos, vai aumentando a sua vontade de potência, né? Vai aumentando a sua energia. Então o homem, ele tem uma gama de conceitos e de conhecimento muito mais amplo, né? Que é o conceito de vida spinozano. O conceito de vida spinozano, o conceito divino, é que Deus, né, é o todo e que o homem está inserido nesse todo. Interessante que dentro da filosofia de Spinoza, quando ele vai elaborar a teoria do conceito, né, ele vai elaborar, por exemplo, que o homem ele se torna um com o objeto que ele afeta, né, que vai lhe dar alguma impressão menor, que seria de melancolia ou de uma potência maior, de alegria. A melancolia significa que o homem, quando está num lugar que não lhe completa, ele sente alguma espécie de anomia, algo que ele se sente totalmente desconectado daquela realidade, daquela força que lhe influencia. É um estado de potência menor. Mas quando o homem faz algo que ele encontra um determinado contexto, sentido, aflora em si a sua natureza. Então esse é o princípio de natureza perfeita. E na visão de Nietzsche, né, ele não elabora esse conceito, por exemplo, de perfeição maior ou menor. Né? Ele elabora, por exemplo, o conceito de amor fati, né? Por exemplo, conforme o seu corpo recebendo as impressões da realidade, né, o homem ele tem que sentir todo o fenômeno, né, da realidade no seu corpo sem trincar nenhuma espécie de valor, sendo bom ou mal, aceitando, né, o que seu corpo filtra, todas as interações que ele tem com o mundo, né? Então ele não pode ficar numa visão totalmente búdica, do qual que ele vai separar o prazer da tristeza, né, ou a alegria do ódio, né, como uma espécie não dual, né? A visão de Nietzsche é totalmente antagônica a isso, né? Porque o homem não tem que julgar algum valor moral sobre a realidade. Ele tem que sentir a realidade, né, em suas vísceras, vamos dizer. A sua filosofia é totalmente visceral. Ele tem que aceitar a realidade como ela é. E o princípio de potência se assimila também muito ao de Spinoza, mas ele só elabora algumas diferenças, né? Enquanto que Spinoza fala, por exemplo, que o conhecimento ele elabora um afeto, né? Para Nietzsche é o aumento da potência, né? É aquilo que, por exemplo, quando o homem ele tem um sentimento que ele julga sintomático, que seria o mal, ele sente, mas não o julga. Quando o homem sente um sentimento que aumenta a sua potência, ele interage no mundo, né? Assim como o mundo interage nele, ele interage no mundo. Que é a espécie do homem, vamos dizer assim, dionísiaco, né? Não é a questão do homem apolíneo, aquele que é regrado pelos valores culturais, né? Pelos valores das sociedades, pelo valor da poli. Mas um homem dionísiaco, né? Não é um homem que é totalmente animalesco. Muitas vezes as pessoas interpretam de uma maneira totalmente pejorativa. Mas sim é um homem que se flui em toda a sua inteireza, né? Em toda a sua criatividade, sem ser tolhido por alguns valores. E da qual esses valores vão gerar uma espécie
espécie de ressentimento. É algo que você deveria fazer, o que influencia você a aflorar, né? E vem a sociedade e lhe impõe, né, essa energia vinda de fora, do qual que você não trabalha o seu conceito de uma natureza muito mais envolvente, muito mais energizada, com a qual ele possa, né, aflorar as suas atividades artísticas, né? E, então, por isso que Nietzsche ele critica, por exemplo, até num livro de Oswaldo de Acóia, que fala sobre a natureza do ressentimento, né? O homem ele tem todas as suas potencialidades, né, para poder, né, crescer no mundo artisticamente, né? E também, por exemplo, não só artisticamente, né, mas em toda a sua inteireza fisiológica. Aí vem a sociedade, vem a cultura e tolhe o homem de ser aquilo que ele poderia ser em potencial, né? O tornando hominizado. Essa é a versão que Oswaldo de Acóia fala no seu livro, que quando o homem se torna hominizado, ele torna civilizado, né? Então a sociedade vai criando nele uma espécie de ressentimento, do qual que ele tem vontade de fazer as coisas, mas com medo, né, de ser julgado, ele se torna intrinsecamente preso a esses valores. Então Nietzsche quanto, né, Baruch Spinoza tem algumas diferenças. Por exemplo, Baruch Spinoza, ao estudar a teoria do comportamento, ele falava que não deveria julgar a natureza nem como boa nem como má, mas deveria estudá-la, analisá-la de um modo totalmente cartesiano, né? Então, o seu livro, a Ética, ela trata de um compêndio totalmente geométrico, né, da natureza humana, diferente de Nietzsche, né? Nietzsche ela elabora, por exemplo, que o conhecimento não deve ser vivido de forma racional, porque isso você estaria até mesmo engessando a sua natureza, mas sim que você deveria viver a vida, né, de uma maneira totalmente plena, tanto com as suas dores misturado com as suas tristezas. E é isso que diferencia o pensamento de um e de outro.